É preciso, para que a análise funcione, é preciso um termo bastante interessante, que às vezes alguns autores, alguns colegas meus doutores, por sinal, espalhados aí pela região sul, pela Argentina, né, que a gente conversa, diz: ah, Tibério, seria então possível isso? É preciso a compaixão, que é a coparticipação no sofrimento do analisando. O analisando, ele tem que sentir que o analista também sente o que ele sente? Sim, porque o setting ele é contaminado por pele humana. Lá dentro do setting entraram e saíram pessoas. Está cheio de pele humana. Ah, foi virtual, doutor Tibério. Está cheio de ideias. O seu analista terminou uma sessão agora. A mente dele está repleta de ideias do outro. Ele vai passar quanto tempo para entrar na tua ideia? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Quanto tempo, professor Berg, ele entra na natureza do outro? Observe lá os nossos amigos. Se você tiver uma vista muito fina, a contaminação por temas, valores, ideias, se mata por ideias. Já se diz um outro autor que ele comenta: não acredite muito na dogmática religiosa. Acredite mais na espiritualidade. Porque eu já vi muitas mortes serem compreendidas como a vontade de Deus pela loucura simbólica do ser humano. Bom, gente, então nós passamos um cadinho mais adiante para tentar trazer a resistência. E a resistência é um outro ponto magnífico que também Freud, Winnicott, traz para cada um de nós. Veja que ele fala: transferência e resistência, mecanismos imprescindíveis na clínica. Então vamos lá. Robert, em seu artigo sobre agressividade e transferência na clínica psicanalítica, olha como ele começa a falar. De Freud e Winnicott, entende que tanto a resistência, ou seja, eu não querer me abrir o tanto, eu negar alguma coisa, eu me esconder em algum lugar, eu mentir para o analista, eu me esconder, essa resistência. Então, quando eu falo então que tanto a resistência quanto a transferência, que nós vimos há pouco tempo, são mecanismos de defesa imprescindíveis novamente para a realização do tratamento. Essa resistência existe. Em que sentido? Eu desejar compreender essas dimensões. Sem elas, não há psicanálise. Uma aparece na tentativa de encobrir e se defender de lembranças dolorosas, que é o que, gente? A resistência. Aí eu resisto. Aí eu não digo tudo, professor Bruno. Aí nessa aula de psicanálise clínica a gente começa a entender que tudo não é dito, porque não há tempo de dizer-se tudo naquela hora. Porque são 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Os meus analisandos dizem: doutor, já se passou 1 hora? Eu disse: já. Às vezes eu sou benigno e deixo 1h10, 1h15. E ele diz: mas já passou 1h30? Já. Já passou 1h30. Então, professora Helena, quando nós entramos então nessa relação de que um aparece na tentativa de encobrir e se defender de lembranças dolorosas. As lembranças dolorosas, elas estão lá dentro desses mecanismos de defesa, lá dentro daquilo que eu não quero falar. Porém, a outra, como a repetição de uma relação objetal passada.
Quando eu transfiro, então eu estou trazendo um objeto passado. Lembre-se, eu estou trazendo o meu simbólico a algum lugar. Olha que natureza legal isso aí. Olha como é importante a gente trazer essas dinâmicas e a perceber, então, a outra como a repetição de uma relação objetal passada. E as duas trazem consigo pilares fundamentais com material riquíssimo. E o material riquíssimo que se fala aí é o quê? A divisão, então, de circunstâncias que lhes são aparentemente comuns a ambos os elementos. São comuns aos elementos essas instâncias. Nós queremos concentrar e dizer isso.